Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, 14. Porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Senhor Jesus. Amém. O Senhor, Ele começa mostrando para nós nessa mensagem, nós temos que aprender a suportar uns aos outros. Sim. Se a gente for andar pelo nosso velho homem, nós temos motivo de sobra para não suportar quase ninguém, nem a nós mesmos, as nossas atitudes, nossa forma de agir. Mas o Senhor fala para a gente aprender a suportar uns aos outros. Amém? E esse é o nosso objetivo, né? Um homem novo, transformado, mudado, ele aprende a suportar uns aos outros. João 3 fala bem assim: versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Irmão, esse texto é um texto bem antigo, que todos nós já lemos, conhecemos, mas às vezes a gente lê a Bíblia e não conhecemos muito o que está nas entrelinhas, nos afetos da misericórdia de Deus dentro do versículo. E a gente precisa entender um pouco. Havia um homem entre os fariseus, havia um homem na cidade ocidental, que talvez pensasse igual esse aqui, que foi ter de noite ter com Jesus. Ele era um dos principais dos judeus. Ele não era qualquer homem, era um homem que era mestre, mas ele não era mestre de capoeira, ele não era mestre que dava aula numa escola secundária, ele era mestre da Bíblia, ele conhecia a Bíblia. E ele foi de noite encontrar com Jesus, mas ele se surpreendeu quando chegou ali. Ele achou que ia ter uma comunhão íntima com o Senhor, encontrou várias pessoas presentes. Nicodemos disse: sabemos que tu és mestre. Quando ele diz sabemos, isso significa que mais pessoas sabiam. Todos nós aqui sabemos de fato quem é Jesus. A nossa comunhão é livre com Ele, nós encontramos naturalmente com Ele. Quando você está nesse ambiente aqui, você tem encontro real com Ele. No dia a dia, lá no seu trabalho, no espaço onde você é para ficar bem à vontade. Nicodemos foi se encontrar com o Senhor à noite, porque ele era um homem muito renomado na sua região. Ele era o principal, ele não era um homem qualquer. E ele disse: sabemos, ou seja, todos daquela região sabiam quem era o Senhor. Sim. Assim como todos nós sabemos também hoje. E ele disse aqui, Nicodemos disse: sabemos que tu és mestre. Ou seja, tinha mais pessoas que sabiam exatamente quem era o Senhor. Não era escondido, não era algo sorrateiro, talvez uma questão de não quererem serem vistos por pessoas. Eu queria que, se vocês pudessem ler em 1 Reis 18, versículo 21. É muito interessante a gente ver esse versículo, até quando vão cochear entre dois pensamentos, até quando nós vamos ter dúvida, até quando a gente vai ter um pensamento oscilante. Esse versículo ele deixa bastante claro: até quando cocheareis entre dois pensamentos. Eu estou nessa versão ARA, né? Porque às vezes tem outra versão. Por que dois pensamentos? Muitas das vezes o nosso pensamento oscila muito durante aquilo que nós queremos. Às vezes, quando você quer alguma coisa, você tem um pensamento em alguma coisa, você busca outra, ou seja, oscila demais. Então esse versículo, se você quiser ler, 18, 21, ele fala bem assim, ó. Tá no quadro aí? Fala assim, ó. Respondeu Elias:
Eu não tenho perturbado, 1 Reis 21, 18, 18, 21, perdão, 18, perdão. 21, 18. Olha, 18, 21. Pode ler, irmãos, pode ler. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear. Seguiu, se é Baal, seguiu. Amém. Porém o povo nada lhe respondeu. Até quando vamos ter dúvida? Quem é o Senhor, o que Ele representa para nós e o que Ele já fez para nós até hoje? Nosso pensamento oscila muito. Quando alguma coisa muito simples aparece, nosso pensamento vagueia. Ele viaja muito fácil. E Elias botou o povo numa condição e perguntou: se você é de Deus, você é de Deus. Se é de Baal, você é de Baal. Ninguém é obrigado a seguir o Senhor. Seguir o Senhor é uma questão de escolha. Mas não foi você que escolheu Ele que escolheu você. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Porque talvez se dependesse que eu fosse escolher o Senhor, talvez eu escolhesse outra coisa. Como é tão simples hoje em dia, os jovens, as pessoas mais velhas ou mais novas, não têm idade para pensar em duas coisas e pender para a coisa mais perniciosa, mais complicada. Então, quando a gente volta para João, a gente observa exatamente o pensamento que vagueava dessas pessoas. O que diz o versículo 4 de João? João 3. Aí ele vai dizer aqui no 4: perguntou-lhe Nicodemos, perdão, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmão, nascer de novo, por um lado, é uma escolha nossa, minha e sua. Nicodemos era um homem mestre, conhecedor da Bíblia, era alguém que estava preparado, era o principal mestre daquela região, mas ele tinha muita dúvida quanto a nascer de novo. Eu acredito que nenhum de nós aqui temos dúvida quanto a nascer de novo. Nascer de novo não significa apenas um banho. Nascer de novo não significa apenas dar um mergulho. Nascer de novo significa você morrer sua velha natureza, morrer o velho homem, ter um novo começo com o Senhor. E o homem, e para você ter uma ideia, o velho homem, ele sabe nadar. Ele nada muito bem, ele nada nas coisas quando ele quer, ele viaja, ele tem argumento, ele tem tudo que você imaginar para provar que ele está correto. E ele mostra claramente em João que ele diz que se você não nascer de novo, não importa a sua etnia, sua cor, sua religião, se você é rico, se você é pobre, se você tem poder econômico, você não vai entrar no reino dos céus. Ele foi bastante claro, mas Nicodemos continuou, insistiu na dúvida. O versículo 4 ele disse o quê? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode? Irmão, como pode o homem nascer sendo velho? Como que eu vou nascer de novo? Mas como é que um mestre faz pergunta tão infantil? Como é que um mestre pergunta para o Senhor perguntas tão simples? Perguntas claras, mas ele não sabia. Muitos de nós estamos na igreja há muito tempo e às vezes nos comportamos ainda como crianças, assim como Nicodemos, com perguntas infantis. Quando alguma coisa vem mais forte, você não aceita. Quando vem uma correção espiritual na palavra, você não aceita, porque você fala que não, isso não é para mim. Nicodemos fez pergunta muito simples: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Irmão, uma vez que você nasceu da água e do Espírito, esse entrelaçamento entre você e o Senhor, essa vida nova que você recebe, esse viver novo, esse andar novo, esse falar novo, você não pode ser mais a mesma pessoa. Você não é apenas, não pode possuir o Espírito Santo, mas o Espírito Santo quer possuir você. E uma vez possuído por ele, você faz coisas que nem você sabe o que está fazendo, porque você está vivendo numa outra esfera, numa outra realidade, porque você nasceu de novo. Por isso tanta dúvida na cabeça de um mestre. Não estávamos falando de uma criança, não estávamos falando de um menino de 3, 4 anos,
mas estávamos falando de um mestre dos principais dos judeus. Nicodemos, ele é bastante claro quando ele coloca, no versículo 5, ele fala: respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água do Espírito, não pode. Não é só da água, tem que haver esse casamento, água e Espírito. Amém. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. É o passaporte, meu irmão. Você precisa nascer de novo. Mas não é apenas um banho, não é apenas um ritual, não é apenas porque alguém fez, eu vou fazer também. Tem que haver uma mudança de mente. Amém. E ele vai falar aqui no versículo seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O Senhor insistiu com Nicodemos: importa nascer de novo. E o versículo chave para a gente entender, ele fala: o vento sopra aonde quer, ouves a tua voz. Você tem dificuldade para deixar o vento entrar na sua casa, por mais que você feche, por mais que você tampe as brechas, por mais que você se proteja? Quando está frio, o frio chega até você. Assim é o Espírito. Quem é nascido de novo, o Espírito chega até você. Amém. O Espírito chega na prostituta, amém, que tinha 7 espíritos imundos, Maria Madalena. Chega na mulher que estava com fluxo de sangue. Chega em Zaqueu. Sim. Chega em Pedro. Chega em você. Chega em mim. Sim. Chega no seu casamento. Sim. Chega na sua enfermidade. Sim. Porque o vento sopra onde quer. E o vento é exatamente uma tipologia do Espírito Santo. Ele entra, irmão, aonde? Você pode se cobrir com um cobertor, você pode botar roupa de frio, você pode se trancar, mas o vento entra aonde quer. Amém. O vento chega até você. Amém. Mas às vezes a gente se tranca no nosso mundo, no nosso recôndito ali, ninguém entra. Você fecha a porta, mas o Senhor quer entrar. Sim. Porque ele sopra como vento. Ele entra aonde ele quer. Ele entra na boate, ele entra na casa de prostituição. Porque que muitas das vezes você vê um Saulo de Tarso, que era alguém que perseguia os irmãos, que tinha autorização para bater, até mesmo para matar, mas de repente o homem mudou. Mas para isso, o vento teve que bater e cegar ele. E ele ficou cego por um período. Então, irmãos, nós temos que acreditar que o vento ele sopra onde quer. Amém. Que é uma simbologia do Espírito Santo, conforme eu coloquei. Sim. E é muito importante a gente lembrar que o Senhor Jesus, uma vez que você nasce, que você tem essa mesclagem com o Senhor, as pessoas olham para você e falam assim: o que houve com você que você mudou tanto? Mas não é apenas parar de beber, não é apenas parar de fumar, não é apenas parar de falar palavrão, mas é uma mudança que vem de dentro. Amém. É uma mudança genuína. Amém. É uma mudança que até você percebe. Sim. Quando você percebeu, os outros já perceberam. A parte mais difícil é você perceber que você mudou. Tem pessoas que falam: você mudou muito. Você fala: eu não acho, eu acho que eu estou do mesmo jeito ainda. Mas esse vento que tem acesso a soprar para onde quer, vai alcançar. E uma vez alcançando, irmão, você vai ter uma nova vida. Você vai ter um encontro real com o Senhor e a sua vida é nova. E uma vez nova, você não pode andar mais nos conceitos do velho homem. Não busque melhorar, busque nascer de novo. Amém. Nascer de novo, irmão, é algo reformador, transformador. É algo que muda a sua feição, muda o seu jeito de ser, de agir. Uma mudança que ela vem de dentro para fora. Então, não adianta você ter amigos influentes, não adianta ter dinheiro, não adianta ter poder. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Você sabe qual é o passaporte para você entrar no reino dos céus? Qual é, irmãos? Qual é o passaporte para entrar no reino? Nascer? Quando você nasce do Espírito, algo do Espírito nasce dentro de você. Porque você acabou de ter um nascimento que não foi um nascimento da carne. Ele diz: quem é da carne, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que ele usa essa tipologia do vento, que significa um símbolo do Espírito Santo, que alcançou eu e você nos lugares mais escuros onde estávamos, vivendo do nosso jeito. Mas um dia o Espírito Santo foi lá
e tocou em você. Amém. E te alcançou como você estava. Vinde a mim como estais. Amém. O Espírito Santo se encarrega de fazer você ser parecido com o Senhor. Sim. Somos o Senhor. Muitas pessoas que estão mais próximas de nós começam a fazer críticas. Mas você fazia isso, hoje não faz mais. Mas você ia comigo para determinado lugar, você não vai mais. Você agora é uma pessoa diferente. Você na realidade abandonou seus amigos. Eu não acho isso legal. Vocês já ouviram essa frase? É muito comum as pessoas criticar aquelas pessoas quando aceitam o Senhor. Eu posso orar por você. Por isso que hoje as pessoas entram no shopping, entram no bar, entram no restaurante, entram na hora que as pessoas estão comendo. E ali é o vento alcançando aquelas pessoas. Amém. É o Espírito Santo alcançando essas pessoas. Amém. Romanos 1,16 fala bem assim, ó. Romanos 1, versículo 16. Quando o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Você não precisa se envergonhar do Evangelho. Quando você prega o Evangelho, você está levando o quê? O poder de Deus. E está alcançando, seja ele grego, seja ele judeu, seja ele gentil, seja ele, não importa que tipo de pessoa é. Se ele for alcançado pelo Evangelho, ele vai ser um novo homem. Amém. E a parte mais importante é você lembrar que Deus é quem faz a obra. Amém. Deus é quem faz toda a mudança. Deus é quem faz a transformação. Amém. Então 1 Timóteo 1,7 ele diz o seguinte, pretendendo passar por mestre da lei, 1,7, isso mesmo. Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Que Nicodemo se encontrava, ao se debruçar ali de noite e tentar encontrar com o Senhor, ele estava exatamente tentando mostrar que ele não queria aparecer, que os irmãos que nos amam, e tem um mundo que nos vê às vezes como metidos. São pessoas, tu é crente, mora há 10 anos aqui, mas não fala comigo. Nunca me convidou para o Jeff sempre na casa dele. Não fala comigo, passa na rua com a cara virada para o outro lado. Mas nós temos um grupo aqui que a gente ama, que é nossos irmãos, não é? Mas a gente precisa amar todos. Amém. Sem acepção de pessoas. Amém. O Senhor quer que você ame cada um, não importa. Se você observar a situação de Nicodemos lá em João 3, depois você vai lá em João 7,51, você vai em João 19, você vai ver um Nicodemos cuidando do corpo de Jesus, ungindo para o sepultamento, foi ajudar a tirar do madeiro. Você não vê em momento algum Nicodemos afirmando que aceitou o Senhor, mas Nicodemos tinha atitudes e testemunho que falava mais do que uma confissão. Às vezes quando você dá testemunho, quando você tem atitudes, você não precisa falar, as pessoas falam por você. Então Nicodemos, em todo o decorrer da Bíblia, por um bom período, ele ficou parado. Aí quando ele encontrou com o Senhor, já não foi mais de noite, foi de dia. Ele foi lá, se encarregou de tirar do madeiro. Ele foi lá, se encarregou de ungir o corpo, de cuidar do sepultamento, porque a forma como estava lá ia ser enterrado ou jogado de qualquer jeito. Mas ele foi lá e se preocupou com José de Arimateia de cuidar do corpo. Então alguns pontos é muito importante a gente observar. Eu não quero mais andar como antes. Se você andava como antes, você precisa se arrepender. Eu não mudei nada, eu ainda sou a mesma pessoa. Não podemos confundir ser convertido com ser convencido. Se os meus amigos que eu tinha no mundo estão no mesmo lugar que eu e não é na igreja, então eles são velhos e eu também. Eu preciso ter uma mudança de ambiente, uma mudança, não que eu tenha que abandonar meus amigos, mas o velho homem anda em um lugar que o novo homem não deve andar. Não, as amizades, eu digo sempre uma coisa, que um abismo ele puxa outro abismo. Se você tem um amigo e esse amigo te convida para coisas que não faz mais parte do teu cotidiano e você vai com ele e você não consegue trazer ele para onde você está, então algo está errado. Tem uma corrente mais forte. Tem algo que está pendendo aí para o outro lado. Podemos muito falar quem era Jesus, que ele curava, que ele fazia isso, que ele fazia milagres,
E ele disse assim: eu preciso conhecer esse homem. Esse homem está afrontando aqui nosso território, né? E quando ele chegou lá, ele se deparou com uma pessoa mais simples, mas se deparou com a vida, com alguém que ia transformar a vida dele. No dia que nós encontramos com o Senhor, foi o maior e melhor encontro da nossa vida. Mas a gente precisa valorizar, porque tem alguém que não descansa e trabalha de dia e de noite, querendo desviar você desse foco. E ele não abre mão de trabalhar para tirar você da presença do Senhor, que é o inimigo de Deus. Como pode um homem como Zaqueu, um homem como Pedro, um homem como Saulo de Tarso, mudar, ter uma mudança de mente? Como pode Zaqueu subir numa árvore, pagar um mico, de repente o Senhor enxergar e mandar ele descer, e se hoje convém que eu coma na tua casa? E ele não precisou falar nada. Ele apenas disse: se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Ele não disse que aceitava, ele não disse que se arrependia, porque o Senhor se apresenta para cada pessoa de um jeito, irmãos. O Senhor se apresentou para a mulher samaritana no poço, o Senhor se apresentou para Maria Madalena em outra situação, o Senhor se apresentou para o mestre aqui, o cidadão Nicodemos, de outra forma. O Senhor se apresentou para a mulher do fluxo de sangue de outra forma. Dependendo, o Senhor se apresenta para cada um de nós de acordo com a nossa necessidade. Sim. Mas Ele quer se apresentar. Amém. O Senhor não quer ficar oculto na sua vida. Sim. O Senhor quer se apresentar para você de acordo com a sua necessidade. Amém. Se você tem uma necessidade e você busca esse Senhor, Ele mais cedo ou mais tarde, Ele vai se apresentar para você, para solucionar o seu problema. Às vezes você está esperando ele se apresentar como se apresentou para Zaqueu. De repente você está em cima de alguma árvore aí, esperando ele passar. De repente você está em algum abismo. Não, fica como está e aguarde. Apenas creia. Amém. Que o Senhor vai chegar no momento exato para se apresentar, para curar a sua enfermidade. Não importa se você está do lado do poço há 38 anos. Não importa se você está subindo a cumeira da casa para escalar no meio da multidão. Não importa se você está endemoniado. Não importa se você é o cego. Não importa se você é a prostituta. Sim. O importante é que Ele quer curar. Amém. O encontro com o Senhor é inevitável que você seja curado. Que você não seja curado. Amém. Encontrou com o Senhor, não tem como sair sem cura, irmão. Porque Ele é a cura. Ele é a cura. Ele é a cura. Não, Ele é a cura. Amém. Toda mudança, ela vem de dentro. João 19:39. Pode ler isso, vocês podem ler esse versículo? João 19:39, aqui a gente vê o Nicodemos. Só esse, eu não vou ler os outros não. Também Nicodemos. Também. Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mina. Que? E aloés. Aleluia. Irmão, vocês perceberam agora um homem que foi à noite se encontrar com o Senhor, agora ele já estava ofertando. Sim. Ele estava abrindo mão do que ele tinha. Sim. Dando para o Senhor algo valioso. Amém. Além da sua presença. Amém. A presença do Senhor encantou tanto Nicodemos. Amém. Que ele encontrou com ele mais uma vez. Amém. Mais 2 vezes. Sim. E outras vezes. Sim. Encontrou quando estava vivo, encontrou, foi lá quando morto para cuidar do seu corpo. Encontrou para ofertar, encontrou para dar o que ele tinha de mais precioso. Amém. O velho homem que tinha em nós, ele não pode perdurar até a volta do Senhor. Esse velho homem tem que ser enterrado. Ele tem que ficar para trás. Ele não pode fazer parte da nossa vida. Eu gostaria de ler Filipenses 2, versículo de 1 a 4. Ele fala que se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Hoje, irmão, se esse texto de fato fizer parte da nossa vida,
nós não vamos ser mais as mesmas pessoas nunca. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Quando ele fala aqui, ó, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entreinados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. A alegria está incompleta, mas eu preciso completar usando todos esses atributos: a consolação de amor, a comunhão do Espírito, entreinados afetos e misericórdia. Irmãos, são tantos atributos, tantos itens que a gente pode usar para completar essa alegria que falta. Você está completamente alegre, nada falta em você, de verdade? Você é uma pessoa 100% alegre, espiritualmente, não falta nada. Se o Senhor voltar hoje, você está pronto? Então você precisa completar a alegria do Senhor. Amém. Porque Ele vê que no nosso rosto dá muita tristeza, dá muitos sonhos ao ser alcançado. Eu falo espiritualmente. A gente está longe de ler a Bíblia todo dia, a gente está longe de orar todo dia, a gente está longe de ter a comunhão íntima com o Senhor todo dia, a gente está longe de completar essa alegria, e está longe de pensar a mesma coisa. Quando a gente propõe uma coisa, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Ele fala: eu quero que pensais a mesma coisa, eu quero que vocês tenham treinados afetos e misericórdia. Vocês precisam pensar juntos. Você precisa ver as pessoas superior a você, superior a você. E uma coisa muito séria que o Senhor fala aqui: não venhamos ter partidarismo. Nós não podemos ter partido. Eu não estou falando de política, eu estou falando de igreja grande, que às vezes tem panelinha, tem grupo. Eu gosto mais de A, eu gosto mais de B, eu gosto mais de C. Eu não vou com a cara daquela irmã, daquele outro, mas aquela eu já gosto. Ele falou: nós não podemos ter partidarismo, temos que ser humildes, nem de vanglória. Ele fala aqui: e superiores a si mesmo não tem nada, cada um em vista o que é propriamente seu. Eu sou desse jeito, eu não mudo, eu não me transformo, a síndrome de Gabriela. Eu sou assim e não mudo, ninguém vai mudar, ninguém me transforma. Eu estou aqui há 20 anos, mas ninguém muda, eu sou assim mesmo e pronto. O Senhor não quer você assim, Ele quer você assim como Ele quer. Amém. Não com vanglória, não com partidarismo. Ah, porque eu sou de A, mas eu sou de B, mas quem é de B vai para o inferno, mas quem é de C? Não, irmão, nós não podemos ter partido. Nosso partido é o Senhor. Amém. Nós não podemos ter partido. Amém. O Senhor é a nossa chave. Vire a chave, encontre com o Senhor. Amém. É a única alternativa que vai nos fazer entrar no reino. Amém. É a gente não ter partidarismo. Não podemos ser omissos, não podemos ser calados, mas podemos ser alguém que ora mais do que fala. Senhor Jesus. Amém. Efésios 4, ele fala para aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se irava, não se ire mais. Que furtava, não furte mais. Tudo que a gente fazia quando era velho, o Senhor está pedindo para que hoje você não faça mais. Você precisa andar num novo caminho, numa nova realidade, ter um novo objetivo de vida. Amém. Saber exatamente aonde você quer chegar. Amém. Do contrário, você continua como esse velho homem. Todas as vezes que você está trabalhando no propósito, o Senhor já foi na frente preparando o caminho. Sim. Ah, eu estou pensando em fazer isso. Se for do Senhor, Ele já foi na frente preparando. Amém. Se não for do Senhor, vai ser frustrado. Deus não deixa ninguém preparar algum caminho para se dar mal no final, porque Ele já foi na frente abrindo o caminho. Ele é um Deus que desbrava o caminho, Ele prepara o ambiente. Quando você chega, está tudo pronto. Amém. Senhor Jesus. Amém. Deus é maravilhoso, irmão. Deus se antecipa, Ele procura fazer o melhor para os seus filhos. Assim como você quer o melhor para o teu filho, para o teu neto. Você imagine Deus. Você quer o melhor para o seu filho, irmão? Amém. Quem não quer? Você quer o melhor para o seu neto, irmão? Quem não quer? Você acha que Deus quer o melhor para nós? Então quando você fala, eu quero isso, Ele fala assim, eu vou na frente, eu vou preparando. Amém. Quando você chegar já está tudo pronto, aí você fala, é minha capacidade, eu sou bom, Nossa. eu tenho amizade. Deus fala, foi eu que preparei. Nossa. Por isso que foi tudo fácil. Você chegou, foi fácil.
Porque eu fui na frente e preparei o ambiente. Não há nada que você pense em fazer que Deus não esteja à frente preparando. Não há nada, a não ser que aquilo não seja da vontade de Deus. Aí você tenta, e você tenta de novo e vai dar errado de novo. Porque Deus te ama e Ele não quer que você faça errado. Deus não quer que você trabalhe com métodos imediatistas. Deus quer que você tenha métodos preventivos para você não ter que sofrer lá na frente. Às vezes nós ficamos igual o rato de laboratório, dando volta, 1 ano, 2 anos, 10 anos, reclamando, errando, pedindo perdão, e erra de novo, e pede perdão de novo, e erra e pede perdão de novo. Deus quer que a gente trabalhe de forma espiral, dando um passo à frente. Amém. Do contrário, nós vamos ficar no mesmo lugar 20, 30, 40 anos como cristão e não consegue sair do lugar. Porque você fica ali, ó, no mesmo lugarzinho, na redoma, vai e volta naquele círculo e você não sai do lugar. Mas Deus quer que você vá de forma diferente para encontrar com Ele. Amém. Uma nova realidade. Estou quase finalizando. Amém. Nós vivemos num mundo onde, se você não se encaixar no perfil das pessoas, você é careta. A pessoa chega até você e fala: quantos seguidores você tem? Eu não tenho rede social. Como assim? Você não tem rede social? No século XXI você não tem rede social? Não. Quantos anos você tem? Também é normal. Acima de 50 não faz ninguém entender. Irmãos, quando você pensa em fazer coisas, tem planos, e esse plano é de Deus, eu já disse para você, ele está na frente. Amém. Eu quero citar um versículo de Atos 9, versículo 13, onde Deus mandou um homem chamado Ananias. Nós tínhamos um cara que perseguia as pessoas, que andava atrás das pessoas para bater, para tomar atitudes. Mas Deus pegou e inverteu as coisas. Esse homem cegou, caiu por terra, e Deus levantou um homem chamado Ananias, o menor daqueles ali, e disse: vai até lá, na rua da direita, e vai lá, tem um homem, você vai orar, e ele vai levantar, porque ele é para mim o instrumento escolhido. E Ananias disse: de tanto já ouvi falar desse homem. Você percebe quando Deus levanta uma frente, seja ela orar por você, seja pregar o evangelho, seja sair na rua, a gente sempre tem um argumento. Ananias não foi diferente. Eu já ouvi falar tanto desse homem, ele perseguia, ele prendia, ele levava preso, ele argumentou. E uma das coisas mais perigosas do mundo é quando a gente tenta parar o trabalhar do Senhor. Nunca tente parar o trabalhar do Senhor. Se ele disser vai, você vai. Amém. Mas Paulo é muito perigoso, ele prende, ele bate. O Senhor falou: ele está cego, ele está cego, ele está precisando de sua oração. Às vezes aquela pessoa que um dia te maltratou, o Senhor diz: Rita, vai lá agora e prega para ela. Você fala: não vou não, já me maltratou. A gente tem mania de apontar o dedo e achar que as pessoas é aquilo que a gente pensa, mas a pessoa é aquilo que o Senhor transforma. Você foi transformado pelo Senhor, e qualquer outra pessoa também pode ser. Deus, o mais importante é você existir. E se você existir, a partir dessa existência, Ele pode fazer o que Ele quiser com você. Amém. Só basta você dar abertura e querer. Amém. Se você der abertura para Deus, esse vento entra até você, e esse vento sopra, e esse vento limpa, esse vento purifica, e Ele faz de você um novo homem. Cada dia melhor, e você não vai ser mais o mesmo. Não importa a sua formação acadêmica, não importa se você é rico, é pobre, tem dinheiro, mora numa mansão, ou mora na favela. Deus está buscando pessoas. Não são condições financeiras, não é posição social, não é quem você acha que é. Deus é fiel. Amém. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus é o Senhor. Amém.